Alô você, Leandro Argentoni aqui por trás dos fatos, voltando para tentar esclarecer ou entender um pouco o que está acontecendo. Que loucura de 2025 para 2026, é mesmo, né? Essas coisas aí relacionadas ao mercado nacional, Banco Master, envolvimento do judiciário, isso mesmo, da Suprema Corte, em contratos milionários, em partícipes em familiares, enfim, em negociações obscuras e colocando todo o sigilo, agindo de uma maneira completamente errônea, afrontando a Polícia Federal, isso mesmo, tomando voz numa coisa que não tem de fato direito para fazer, não tem prerrogativa para isso, que é acúmulo de provas, sigilo, enfim, tudo isso vem acontecendo em um mar completamente cercado de tubarões. Isso mesmo, você nadaria com eles? Cuidado, se você sangrar, você vira uma presa fácil. E o que eu entendo é que cada um que está envolvido quer proteger seus pares, para que nem todo mundo saiba e que a república não caia. Isso mesmo. Por quê? Alguns escândalos estão sendo abafados de uma característica até vergonhosa. Por quê? Se fosse pro outro lado, que nem eu digo, justiça tem lado e tem nome e sobrenome. Porque se fosse um outro lado da história, isso já seria motivo de escândalos, de matérias, de, enfim, de todo aquele aparato monstruoso de condenação sem ter ao menos um inquérito formado. Mas, como é dos seus próprios pares, quanto faz parte do seu jogo de interesse, eles conseguem ir para fora do país, eles conseguem não ser indiciado, eles não conseguem ser incriminado e olha, não é tomado passaporte, não é pedido nem para dar depoimento, isso mesmo. E aí a gente começa a ver que não é a questão só da esquerda ou da direita, até porque ambos os lados têm o rabo preso em alguma situação, participou de algum conluio positivo, pessoal. Então assim, aqui não tem um político de estimação. O que eu tento entender é que essa conta está ficando alta e cada vez mais cara. E quem paga é você, sou eu, porque nós precisamos do país, precisamos da economia pujante para poder sobreviver. Nós, o empregador, nós, o empregado, nós, o pequeno, médio e grande empresário, como comerciante, produtor, industrial e todos esses. Enfim, e com isso nós estamos sendo sangrados com criação de 37 impostos, de aumento descarado da carga tributária, o gasto excessivo do governo em 39 ministérios. Até vou fazer uma brincadeirinha, né? Alibaba e os 40 ladrões, está faltando só um ministério para isso. Mas aí, se você for dar nome aos bois, você vai poder ter problema, você vai ser buscado, como aconteceu nas minhas redes sociais, vamos derrubar, vão criar narrativas aí. Mas o que eu estou procurando entender é que assim, relacionado ao sistema financeiro do Brasil, que é um dos mais seguros do mundo, e deixar acontecer isso, e querer virar contra a atuação do próprio Banco Central na sua responsabilidade que foi perfeita. Por quê? Porque tem muita gente envolvida. A república pode cair. Então assim, cada um que se proteja seus pares, né? É irmão de ministro do STF que fez negociação, é ministro do STF que fez contratos milionários, enfim, isso é só uma parte do problema. Sem dizer nos problemas internacionais que a gente já tem pouco problema e ainda ficam interferindo na condição pessoal. Ah, mas quanto ao Maduro, mas quanto ao Irã, porque o interesse do norte-americano é nas riquezas naturais do país, da Venezuela, e ele foi sequestrado. Verdade. Há 2, 3 meses atrás ele não estava sendo sequestrado não, né? Ele não estava sendo usurpado, até porque pela China, pela extração do petróleo, pelo próprio Irã, por Cuba e até por brasileiros, isso mesmo, brasileiros estavam extraindo petróleo lá, a troco de quê? Eles estavam querendo o quê? Não existe almoço grátis. Então assim, o que eu procuro dizer é que assim, na surdina, e quando é para nós, os amigos do rei, a gente abaixa a poeira, mas quando é contrário a nós, o rigor da lei. Então assim, é fácil dizer, escandalizar, sem saber de fato a cultura. Eu tenho alguns contatos na Venezuela, que eu tive o prazer de falar com eles agora, que eles falaram que
realmente, eles vão passar uma situação difícil, mas eles estão entendendo que vai existir um fator chamado liberdade, e eles estão muito contentes com isso. E o que acontece? Eles estão querendo, já de fato, entendendo todo o propósito que é, e aí você vê que a gente já tem inúmeros problemas no setor financeiro, no setor do INSS, isso mesmo, pararam de falar, isso mesmo. INSS, cadê? Um dos maiores desvios de verba pública da história do Brasil. Até porque menor um pouco que a do Banco Master, mas a do Master é privado, tem envolvimento político, tem envolvimento público, tem envolvimento geral, mas não se tem a atitude certa, não se tem o conceito certo para todos. É para amigos uma condição, para inimigos o rigor da lei. Aí chega a conclusão que o que você e eu temos em comum? Muita coisa. Nós precisamos pagar essa conta. Nós precisamos fazer a economia girar. Nós precisamos empreender para continuar sustentando esse sistema. Porque foram um aumento de 37 impostos. Foram criados inúmeras situações que prejudiquem quem quer prosperar. E outra, o empresário, ele não é só empresário. Ele gera emprego, renda, ele gera uma segurança para a economia do país, que está sendo infringida, dilacerada, isso mesmo. Mas o que a gente pode fazer? Tentar mudar e não escolher nenhum político de estimação. Porque se qualquer suspeita que estiver envolvido em alguma coisa, não se deve defender, se deve bater. E isso é a nossa diferença. Nós não escolhemos lado, nós escolhemos ações, atitudes. E eu vejo que, independente do problema internacional, global, que de fato a gente não consegue administrar, não consegue fazer nada, e ainda assim o nosso gestor emite opiniões completamente absurdas quanto ao Irã, quanto à Venezuela ou quanto a Israel. Até, enfim, difícil imaginar que isso tenha acontecido com frequência. A Argentina tem crescido mais de 6%. O recesso dela foi muito grande no começo. Eles criaram um conceito de equilíbrio e hoje é o país que mais cresce na América Latina. E vamos falar o quê? Eles estavam numa situação bem difícil e eles conseguiram superar. Por quê? Porque tiveram um gestor e tiveram a população que apoiou. E a gente precisa realmente fazer uma faxina, entender um pouco. Eu sei que é difícil, eu sei que pode ser até quase impossível, mas o que a gente quer para nós e para o nosso futuro, para os nossos filhos, ou enfim, para os nossos parentes e amigos. Eu quero continuar trabalhando, eu quero continuar empreendendo, até porque se não fizer isso, vai faltar. E como eu falei esses dias aí, que eu até publiquei, que alguns estados do Brasil, o índice de assistencialismo social supera os de que participam, os de que pagam imposto, os de carteira assinada e os que de fato produzem. Quando o assistencialismo toma conta, você fica escravo. E é isso que eles querem, porque a escravidão mantém eles no poder e mantém você com migalhas. Fica a reflexão, um grande abraço. Confesso que eu tô com medo de que esse vídeo derrube mais uma vez, porque tem derrubado minhas redes sociais. Mas fica aí. Depois eu faço um apanhado mais técnico, mais objetivo. E por enquanto fica assim. Essa salada, essa bagunça, porque eu ainda não consegui digerir e poder passar para vocês um conhecimento claro e objetivo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Que Papai do Céu nos proteja e mostre o caminho certo. E é assim, sempre temos que traçar um caminho. Traça o seu, que eu traço o meu, e chegamos lá, nos damos a mão. Grande abraço e bom dia.